Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bora lá para mais uma live. Deixa eu só conectar aqui, caiu a nossa internet. Vai dar certo, bora lá. Ok, e vamos lá? Bora falar um pouco sobre cães com orelha caída. Pergunta de vocês. Vocês mandaram no nosso site as perguntas e hoje vamos responder a todos vocês, tá? Vamos lá, agora vai. Bora lá? Vocês estão comigo? Todo mundo prontos para mais uma live, mais um conteúdo sensacional para vocês? Deixa eu só ver o que é que está errado aqui. Qual é o problema da nossa transmissão? Agora foi, agora foi. Estamos ao vivo. Bora lá, pessoal? Mais uma live? Estamos ao vivo aqui todos os dias de manhã, todos os dias à noite, para tentar dar conteúdo importante para vocês, donos de cães, que querem aprender a cuidar melhor dos seus animais. A gente tem um site chamado dicadoveterinário.com, onde vocês podem acessar e enviar suas dúvidas. Lá no site tem um botãozinho escrito enviar dúvida grátis. Você manda suas dúvidas e eu vou vir aqui fazer uma live para você, para responder todas as suas dúvidas, tá? A pergunta de hoje foi sobre orelha. Cão filhote. Vamos lá. Existem cães que têm a orelha de pé, né? Que é as orelhas cabaninhas. E tem animais que têm a orelha caída, aquela orelhinha dobradinha. Cães de orelha caída e cães de orelha de pé. Alguns cães, eles nascem filhotinhos, crescendo, a orelhinha está caída. A raça diz que a orelha vai ficar de pé, mas a orelhinha está caída quando filhote. Um determinado período de idade, esse cão levanta a orelhinha, fica com a orelhinha de pé. E aí, ele vai seguir assim. Só que em uma determinada fase, a orelha já está de pé e a orelha cai. E aí a pessoa fica chateada, porque muitas pessoas buscam um cão com a orelha de pé e acham bonito, querem o cão com a orelha de pé. E quando a orelha cai, a pessoa fica chateada. Meu Deus, a orelhinha caiu, por quê? O que foi que aconteceu? O que eu posso fazer para que a orelha do meu cão levante, para que a orelha volte à posição normal, que seria a posição ereta? Vamos responder um pouco sobre isso, dúvidas e perguntas de vocês, tá bom? Bora lá, antes eu preciso da participação de vocês, joinhas, likes, curtidas, corações, tá bom? Sempre apoiando o nosso trabalho. Quem puder compartilhar, agradeço ainda mais. Tem gente nova por aqui? Deixa eu ver, digita aí 111. Se é a sua primeira vez comigo, primeira vez nas nossas lives, digita aí 111. Se você já me assiste, já me acompanha há algum tempo, digita aí 2222 para que eu possa saber quem é você. Inclusive, sempre que você chegar nas nossas lives, nos nossos vídeos, qualquer um, coloca primeiro, né? Seu cumprimento. Boa noite, bom dia, boa tarde. Coloca o horário que você está assistindo, né? Gosto de saber o horário que as pessoas mais curtem assistir os nossos vídeos. Tem pessoas que assistem somente as lives da manhã, tem pessoas que só assistem as lives da noite, tá? Cada um no seu horário, cada um da forma que fica melhor para vocês. E se vocês puderem colocar para mim a cidade de vocês, eu adoro saber também, tá? Estamos retomando mais um tour, mais uma turnê pelo Brasil, rodando várias cidades aí. Eu gostaria muito de saber quais são as cidades que vocês moram. Quem sabe eu posso estar fazendo uma próxima live aí na sua cidade, beleza? Pode ser? Coloque embaixo a sua cidade então. Vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre essa questão das orelhas, tá? Mas fica meu convite, se inscreve no canal, ativa o seu sininho. Se você às vezes não recebe, não é notificado das nossas lives,
Entra no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo gratuito de WhatsApp para você receber os links, né? O canal do WhatsApp para você poder receber o link das nossas lives, dos nossos conteúdos. Se fizer sentido para você, tá? Vai ser um prazer poder compartilhar cada vez mais conhecimento. E se eu peço desculpas antecipadas, eu não consigo ficar respondendo as dúvidas e perguntas que às vezes vocês me mandam ao longo da live aqui, tá? Então, quem quiser ter dúvidas e perguntas respondidas por mim, você precisa entrar no nosso site, dicadoveterinário.com, e manda lá. Eu também, muitas pessoas falam, Arthur, qual que é o seu WhatsApp? Arthur, quero falar com você, quero tirar uma dúvida, quero que você analise meu exame. Arthur, quero saber se meu cachorro está bem ou se não, se acontecer alguma coisa à noite, madrugada, fim de semana, como é que eu faço para falar com você? Meu WhatsApp está no site, eu presto o serviço de consultoria online. Consultoria online, você pode falar comigo pelo WhatsApp, qualquer dia da semana e praticamente em qualquer horário, tá? É só você entrar no site, assistir lá, ver qual é o melhor plano de consultoria para você. A gente tem consultoria apenas para tirar dúvidas, tem consultoria para você mandar fotos, consultoria para você mandar exames e tem a consultoria para você ficar um mês inteiro comigo, podendo bater papo, tirar dúvidas e entender um pouco mais sobre o seu animal, contar todas as suas histórias, tá? Sempre muito gostoso ter esse trabalho, atendo pessoas do mundo inteiro e sou muito grato a todos vocês pelo apoio e confiança no meu trabalho, tá? No site dicadoveterinário.com tem todas as informações caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho. Recomendo também, para fazer o meu merchan, conheçam também os nossos cursos, tá? São cursos baratinhos, muito acessíveis, mas eu garanto a transformação que você vai ter dentro da qualidade dos nossos conteúdos. São conteúdos muito mais profundos, muito mais dinâmicos e muito mais passo a passo, bem diferente das lives que a gente faz aqui no público, tá? Vocês sabem, né, gente? Tem uma diferença entre o conteúdo pago e o conteúdo gratuito. Sempre tem, tá? Inclusive para os meus alunos, eu também faço questão de dar um pouco mais de tranquilidade, cautela, realmente para dar as informações mais precisas para os nossos alunos, tá? Além de eu conseguir dar suporte para todos os alunos que apoiam o meu trabalho lá. Quem tiver interesse, acesse o site, dicadoveterinário.com. Dados os recados, vamos começar a nossa live de hoje. Para que a gente possa falar da orelha, é primeiro interessante a gente entender que o cão que tem a orelha de pé, ele tem algumas características genéticas que fazem com que a orelha dele fique de pé. Os cães que têm a orelha caída, ele tem algumas características genéticas que fazem com que essa orelha fique caída. Ou seja, pega um Cocker. Cocker é uma típica raça que tem a orelha longa e orelha caída, orelha bem caída, né? Ela fica até bem baixa. O pastor alemão é uma típica raça que tem a orelha de pé, a orelha bem de pezinha, parecendo uma cabaninha. São raças distintas e o teor, a qualidade, a pureza desta raça vai dizer que esse filhote vai ter a orelha de pé mais rápido ou mais lentamente. Os cães de orelha caída, que tem a genética para a orelha ficar caída, vai ser caída e não tem o que se fazer, vai ser caída e é assim mesmo, tudo certo. Mas os cães que têm a orelha de pé e têm a genética com a orelha de pé, as pessoas que compram um animal dessa raça, elas querem que o animal tenha a orelha de pé, porque é o padrão da raça. A pessoa quer a orelha de pé. E aí, quando você compra um filhote, este filhote, ele vai ter a orelha, ele nasce com a orelha caída. A orelha, vamos até explicar de forma mais tranquila para vocês entenderem. A orelha do cão, principalmente essa orelha que fica de pé, ela tem uma camada da cartilagem, né, que dá a sustentação para a orelha, a camada da cartilagem, e tem uma camada da musculatura. Ó, você tem uma musculatura aqui atrás da orelha. Essa musculatura que recobre desde cima e vem até a parte de baixo, que controla a orelha, ela que faz a orelha dobrar para trás ou virar para frente. Então, existe um músculo que comanda esta orelha para que ela levante e para que ela abaixe. Ou seja, o cão que tem a orelha de pé, ele tem controle sobre essa orelha, tá? Porque ele quer que ela fique de pé, ou ele quer que ela fique caída, ou quer que ela fique de lado. O cão controla isso, tá? O cão que tem a orelha caída, ele também tem essa musculatura e também tem a cartilagem. Só que a orelha é mais longa, mais pesada e por isso ela fica caída. Ou seja, existe uma questão estrutural que faz com que a orelha fique caída ou que a orelha fique de pé. Uma orelha leve,
com musculatura firme e com a cartilagem grossa, ela mantém a firmeza para que essa orelha fique de pé. Quando esse cão não tem a quantidade de cartilagem suficiente, quando este cão não tem a musculatura tão bem formada, esta orelha vai ter dificuldade para ficar de pé. Se a orelha está pesada, se ela tem mais peso do que deveria, ela vai ter dificuldades para levantar, porque a musculatura tem que ser a mais forte. A musculatura tem que fazer força para manter essa orelha de pé. A orelha pesada, no caso dos cães com a raça de orelha caída, a orelha é pesada. Portanto, não importa a força do músculo da orelha, ele não vai conseguir levantá-la, porque ela não tem estrutura cartilaginosa e não tem musculatura suficiente para levantar o peso dela. Ou seja, existe um peso que você consegue levantar e um peso que você não consegue levantar. E isso é a capacidade muscular da orelha, junto com a estrutura cartilaginosa que dá sustentação. Certo? Dito isso, os cães filhotes, eles não têm tanta musculatura, eles estão em desenvolvimento. Só que alguns cães estão em desenvolvimento, não tem tanta musculatura, mas este cão pode ter um peso da orelha pequeno e, consequentemente, uma boa sustentação de cartilagem. Por isso, um cãozinho, às vezes, com 2 meses e meio, 3 meses, 4 meses, ele já está com a orelhinha de pé. Certo? Ele já está com a orelhinha de pé. 3 meses ele já está com a orelhinha de pé. 3, 4 meses a orelhinha de pé. O período é que esse cão ele possa ter até os seus 7, 8 meses de idade para que essa orelha fique de pé definitivamente. Só que muitos cães, por conta do peso pequeno da orelha, uma boa estrutura de cartilagem, a musculatura ainda em formação, com 3, 4 meses ele já está com a orelhinha de pé. Mas ele tem o limite de até 7, 8 meses para essa orelha ficar de pé definitivamente. Aí começam os problemas, porque você cria uma expectativa que o seu cão vá ter a orelha de pé. Porque o pai tem, porque a mãe tem, porque ele veio da raça XPTO, que a orelha é de pé. E aí, quando dá 2, 3 meses de idade, se o seu cão não está com a orelha de pé, você já fica chateado. 4 meses, 5 meses, a orelha não está de pé, você está chateado. Nossa, mas não está. Ele não deve ser puro de raça, ele não deve ser bom, não deve ser da genética boa. Ah, mas a orelhinha está caída, o que eu faço? Dá uma vitamina, um suplemento para levantar a orelha, porque a orelha não levanta, porque a orelha não levantou. E aí algumas pessoas ficam chateadas porque a orelha não levanta. Chega ao ponto das pessoas procurarem veterinários, ou mesmo alguns criadores, quando chega aos seus 3 meses de idade, o criador ou alguns veterinários colocam uma tala, fazem tipo uma bandagem na orelha para que ela fique de pé, para que ela treine o peso da orelha de pé, vai treinar a musculatura para se enrijecer, para forçar que ela fique de pé, entendeu? Junto a isso, com a base alimentar, esse cão também tende a mandar recursos, nutrientes para fortificar a orelha, a parte cartilaginosa, ela se manter de pé, tá? É uma das técnicas utilizadas para o cão. E muitas vezes é utilizada essa técnica para garantir que a orelha vai ficar de pé. Mas em muitos casos não é necessário. A orelha ficaria de pé normalmente, tranquilamente, ela já iria ficar de pé. Mas para garantir, muitas pessoas às vezes já buscam recurso para fazer essa tala e deixar a orelha de pé. Só que em outros casos, a orelha fica de pé muito rápido. Com 2, 3 meses ela já está de pé. Só que quando dá os seus 4 meses, 4 meses e meio, a orelha cai. Mas por que será, doutor, que o meu cachorro estava com a orelhinha de pé? Ele estava com a orelhinha de pé já bonitinho, certinho, e caiu a orelha. Por que caiu a orelha? Será que falta... será que meu cachorro está com vermes? Será que a alimentação está muito fraca? Será que eu tenho que trocar ração? Será que eu tenho que dar vitamina? Será que faltou vitamina para ele? Por que a orelha caiu? E eu explico. O cão, primeiro, isso é normal, tá? Tranquilamente normal. O corpo, ele não tem um controle homogêneo de
de nutrição e vitaminas. O nosso corpo ele vai passando por altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Um dia a gente se alimenta bem, um dia a gente converte bem os nutrientes, um dia a gente metaboliza bem, o outro a gente está mais sobrecarregado, tem mais dificuldade. Então, nosso corpo está o tempo todo assim, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, sistema imunológico, nutrientes, vitaminas, tudo. Ele está tentando controlar o corpo. Mas, quando chega o período dos 4 meses de idade, 4 meses e meio, o cão filhote, ele também está na fase de dentição, desenvolvimento da dentição. E por volta dessa idade, caem os dentes de leite. O cão filhote começa a trocar o dente. Troca o dente de leite pelo dente definitivo. E neste período, a alimentação, ela é o recurso primário para que seu cão possa ter saúde. O seu cão está no mundo para sobreviver e a alimentação é um dos meios de sobrevivência. Portanto, o corpo do cão entende que saúde bucal vem em primeiro lugar, antes da orelha. Por isso, nessa fase de queda de dentes ou de troca de dentes de leite pelo dente definitivo, muitas vezes o cão desvia os recursos minerais, nutricionais, que seriam destinados ao fortalecimento da musculatura, fortalecimento da cartilagem da orelha, ele desvia isso para a dentição, para favorecer e acelerar o processo de troca de dentes. Por isso, alguns cães têm uma troca de dente rápida, indolor, outros cães têm uma troca de dente lenta, gradual. Por que conta desses aspectos nutricionais, desenvolvimento total do cão. E aí, nesse período que o cão está com a orelhinha de pé e ele entra na fase de troca de dentes, a orelha tende a cair. Mas depois que ele troca os dentes e ele estabiliza essa nutrição, a orelhinha volta a levantar, sem você fazer nada, sem você precisar fazer nada. A orelha que caiu, ela fica de pé. Por isso, não se apavore. Na maioria dos casos, quando o animalzinho filhote ele tem a orelhinha de pé e chega na fase da troca de dente, a orelhinha cai, na maioria dos casos, sem você fazer nada, ela vai retornar. Se ela estava de pé, ela vai ficar de pé, tranquilamente. É apenas questão de tempo para que ele adapte a musculatura e criar cartilagem. Mas, como eu sei que as pessoas adoram vitaminas e suplementos e tal, vou dar algumas dicas para vocês. Nesse período de desenvolvimento do filhote, talvez seja interessante a gente pensar em algumas alternativas de suplementos, até mesmo naturais, para o meu cão, para aumentar a quantidade de colágeno, aumentar a quantidade para melhorar essa cartilagem no meu cão. Uma das técnicas utilizadas é o caldo de ossos. Caldo de ossos. Você cozinha o osso com água, né? Faz aquela na panela de pressão, inclusive, e você vai soltar aquele caldo. Aquele caldo vira uma sopa bem gosmenta, bem pegajosa. E você usa aquilo para fazer a alimentação do seu cão, ou mesmo junto da alimentação normal do cão, tá? É como se fosse uma papa mesmo gelatinosa. Pode ser utilizada para os cães. Existe também a própria gelatina natural, né, sem sabor. Também pode ser utilizada para os cães, tá? Em pequena quantidade, mas a gente pode utilizar também, tá? Fazer essas gelatinas sem sabor e fornecer para os cães. E existe também o patê de pés de frango, né? Quando você bate o pé de frango no liquidificador, vai virar aquela papa, coloca um pouco de água, vai virar aquela papa e também vai virar uma geleia de pé de frango. Inclusive tem outras receitas aí na internet. Eu fiz uma live no começo do ano, se eu não me engano, com muitos detalhes. Está lá, disponível no YouTube, para vocês poderem assistir. É uma live específica falando sobre toda a receita do passo a passo de como você fazer esse patê de pé de frango para você também fornecer e tende a auxiliar o cão. Além disso, existem os suplementos comerciais, né, que você pode utilizar à base de condroitina, principalmente, tá? Existem alguns suplementos à base de condroitina, cápsulas, geralmente. Você pode, inclusive, abrir a cápsula para oferecer ao cão, né, durante a alimentação, durante essa fase, dos 3 aos 6 meses de idade, para tentar acelerar o processo de
subir as orelhas do cão. Mas, como eu disse, na maioria dos casos não é necessário. Na maioria dos casos não precisa de nada. Essa orelha já vai ficar de pé, já vai se levantar, tá? Vale lembrar que é fundamental uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada. Porque, claro, se você dá muito petisco, se você não tem um controle da dieta, você dá cada dia dá uma coisa diferente para o cachorro comer, mistura as coisas no meio da ração, desculpa, aí você encontra um problema de talvez essa orelha caiu, talvez essa orelha nem levantou, porque a alimentação do seu cão está desbalanceada. Além do que, como eu disse, a orelha depende de 2 fatores para que ela fique de pé, que é a questão da estrutura cartilaginosa, com essas dicas que eu citei, e a estrutura muscular. E aí é o que poucas pessoas param, pensam e fazem, que é o estímulo muscular de um cão filhote. As pessoas às vezes falam, ah, meu cachorro é hiperativo, ah, meu cachorro é muito elétrico, meu cachorro é muito ligado no 220, ah, meu cachorro é muito enérgico. Ele não é enérgico, ele não é hiperativo, ele não é ligado em tomada nenhuma. Você que talvez seja muito parado e não tenha se dado conta de que você tem um cão, filhote. E o cão filhote precisa de atividade física. E se você não tem outros animais em casa da mesma idade que ele, você é o responsável por estimular este cão a gastar energia. Porque um cão, junto com outros cães, ele vai brincar. E brincar com né, as brincadeiras, que é o exercício do instinto dele, para que ele possa ficar cada vez mais aguçado, treinando as habilidades de luta, e briga e dominância. Isso é fundamental para a construção de uma mente saudável para o seu cão. Se você não tem isso, você vai ter que tomar medidas para educar corretamente o seu cão. Ou você vai ser mais um enfrentando problemas comportamentais com o seu cão quando ele tiver seus 3, 5, 7 anos de vida. Fato, gente. Eu atendo pessoas todos os dias. Muitas dessas pessoas que estão com problemas sérios de saúde com seus animais não precisavam passar por isso, se elas tivessem tomado consciência de utilizar as técnicas básicas de estímulo ao cão quando filhote. A maior parte desses problemas pode ser evitado. Hoje a pessoa gasta dinheiro e perde muito tempo para tentar corrigir um problema de saúde que poderia nem ter aparecido se a pessoa tivesse tomado essas cautelas que eu estou citando para vocês. Para um cão que está tentando levantar a orelha, esse é o primeiro start para você entender que está faltando atividade física, cognitiva, muscular para ele. Exercitando a musculatura, exercitando as brincadeiras, durante as brincadeiras, entre as brincadeiras de caçar, de cheirar, de se esconder, de brincar de lutinha, nestas brincadeiras, o cão faz o quê? Ele recolhe a orelha, estica a orelha, recolhe a orelha, estica a orelha. Ou seja, ele está treinando a musculatura da própria orelha. Vocês já viram o cachorro, quando eles vão brincar? Eles vão brincar um com o outro, eles dobram a orelhinha para trás. Quando ele vai avançar, dobra a orelhinha para frente. E esta atividade é atividade muscular, que muitas vezes falta em alguns cães, e por isso a orelha não tem sustentação e a orelha cai. Existe a alternativa da cartilagem, mas a alternativa muscular poucas pessoas param para colocar em prática e fazer e aplicar. E por isso às vezes você tem mais dificuldade. Chegam cães que o pessoal costuma falar, é truncho. Quem já ouviu falar isso aí? Ah, meu cachorrinho é truncho, doutor. Meu cachorrinho é truncho da orelha. Truncho das orelhas. Tem uma das orelhinhas caída, levantou só uma, a outra tá caída. Quem é que já viu? Muitas vezes ele já está tirando sinais. Desequilíbrio alimentar, falta de atividade física, falta de suplementação cartilaginosa. Tá? Mas preciso ser sincero e transparente com vocês, como eu tento ser em todas as lives, todos os nossos vídeos. Seu cachorro não vai morrer só porque a orelha ficou caída. Não tem nenhum problema, nenhum prejuízo à saúde dele, a orelha estar caída ou a orelha estar de pé. Não tem.
Na natureza, um cão solto, um cão selvagem, um lobo, ele precisa utilizar as suas habilidades para sobreviver. Portanto, a orelha ela é caída ou ela é de pé para uma função de vida, para facilitar a ele ouvir barulhos das caças que ele for fazer ou de predadores que tentem ameaçá-lo, barulhos do ambiente. Então, ele precisa das orelhas para ouvir, caçar e se alimentar. Na sua casa, portanto, tanto faz a orelha caída, as duas de pé, as duas caídas, a orelha de pé, tanto faz. É apenas a questão estética. Nada vai mudar para ele. Claro, a não ser que você esteja pecando na alimentação muito severamente, pecando na atividade física muito severamente. Aí realmente isso vai se tornar um problema mais sério de saúde para o seu cão. Mas caso contrário, apenas o fato da orelha estar caída, apenas o fato da orelha estar torta, não implica em nenhum problema de saúde, nenhuma doença para ele, tá? Não se preocupe, tá? Infelizmente tem muitas pessoas que querem um animal pelo caráter estético. Eu quero um animal, mas tem que ser bonito. Eu quero um animal que tenha os olhos azuis. Eu quero um animal que tenha pele e pelagem assim, assim, assado. Eu quero um animal que seja igual àquele da novela. Infelizmente. E aí os cães são cobrados por uma característica estética e não pelo que ele realmente é, pelo que realmente esse animal tem a entregar para as pessoas. Mas, como não existe uma lei que controla a posse canina, cada um pode ter quantos cães quiser, da forma que quiser e cuida do jeito que você achar melhor e tá tudo certo. Eu tenho o meu método, eu tenho a minha forma de cuidar dos animais e é por isso que eu convido quem tem interesse em conhecer, vem fazer os nossos cursos, que eu garanto que vai mudar a sua vida. Nosso curso Manual da Posse Responsável, nosso curso Decão. Meu, você vai pagar R$27, mas eu garanto que você tem a sua vida transformada depois que você concluir esses cursos. Porque você começa a entender tudo o que acontece na cabeça do seu cão. E aí, muitos dos comportamentos dele que você via, começa a fazer sentido, que antes não fazia. Tá? Fica a dica. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site, dicadoveterinário.com, tá? Porque, no fundo, a estética não é o que vai dizer a saúde dele. Então, você tem que montar um alicerce da saúde do seu cão, forçando os pilares básicos. Do resto, o que vir é lucro. Mas você precisa ter a responsabilidade de fornecer o básico da saúde do seu cão. E às vezes você está ali se matando para fazer um suplemento vitamínico para levantar a orelha. Mas você não quis alimentar corretamente. E quando eu falo alimentar corretamente, não é de escolher uma boa ração, não é de fazer uma alimentação natural, não. Eu estou falando de alimentar corretamente porque existem forma de alimentar corretamente um cão, quantidade de alimentar corretamente um cão. E aí você comprar o alimento é fácil, mas ir para fornecer da forma correta, uma forma que estimule o meu cão, será que você está disposto a isso? Muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que têm um cão de verdade, mas não gostam dos hábitos de um cão. Pessoas que têm um cão, mas não querem lidar com o cão. E aí a gente está dizendo, vai ter problema. É aquele cão que se coça sem parar, que fica lambendo a pata e coça a orelha e se lambe. Porque ele está dizendo para você que existe um problema. E você não quer ver, você quer continuar tratando o cão como humano e cobrando ele por atitudes que ele não pode ter. Isso é o desvio, né, de comunicação. Quando eu não consigo me comunicar com o meu próprio cão. Ele tem que manifestar doenças para que ele consiga chamar a minha atenção. Mas isso é papo para uma outra live, beleza? Quem gostou da live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Quem gostou, dá seu joinha, dá seu like. Inclusive, quando você chega no final de uma live minha, sempre deixa nos comentários, principalmente para quem assiste gravado, para quem assiste no YouTube, chegou até o final, deixa um soquinho nos comentários para mim saber que você chegou. É o nosso código secreto para quem chega até o final das nossas lives, tá? Quem quiser falar comigo, quiser mandar fotos, vídeos, exames do animal, quiser ter um contato mais próximo, acesse o nosso site. Escolhe lá os nossos planos de consultoria pelo WhatsApp. Atendo todos os dias, sabadão, domingão, à noite, madrugada. Atendo
praticamente todos os dias e todos os horários, tá? O horário que o seu veterinário não trabalha, eu estou disponível para tentar te auxiliar, tá bom? Só acessar o site, tem toda a nossa tabela de valores para você poder falar diretamente comigo, tá bom? Mas, se você não tem condição financeira, não tem problema. A gente tem aqui 1 milhão de vídeos, são 3 mil vídeos, mais de 3 mil vídeos gratuitos aqui nas redes sociais, com temas diferentes para poder te auxiliar e te ajudar, tá? Todos os vídeos são muito explicativos, com muito conteúdo para te dar muita bagagem e conhecimento para você mudar a vida do seu cão, salvá-lo na sua casa. Beleza? Todas as informações estão no nosso site. Um grande abraço. A gente está ao vivo aqui todos os dias de manhã, todos os dias à noite. Amanhã de manhã, domingão, estarei de volta, tá bom? Quem puder dar o like, joinhas e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, agradeço imensamente. Valeu, tchau.